O mundo contemporâneo é palco de intensos conflitos geopolíticos, sendo o embate entre Israel e Irã um dos mais preocupantes por suas implicações religiosas, militares e ideológicas. Em meio a esse cenário, muitos se perguntam: como interpretar tamanha dor, violência e intolerância à luz dos ensinamentos espirituais? O Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec que apresenta a moral cristã sob a ótica dos espíritos superiores, oferece profundas reflexões sobre temas como paz, perdão, justiça divina e regeneração da humanidade. Este vídeo tem como objetivo refletir sobre os conflitos entre Israel e Irã sob a perspectiva do espiritismo cristão, buscando compreender não apenas os aspectos materiais das guerras, mas também suas causas espirituais e o caminho para a reconciliação, conforme os ensinamentos de Jesus relembrados pelos espíritos. Você já parou para pensar por que a humanidade ainda vive em guerra? Por que nações como Israel e Irã se enfrentam há décadas, mergulhadas em ódio, medo e desconfiança? Hoje, vamos refletir sobre esse conflito sob uma nova ótica, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é sobre religião, mas sobre cura espiritual da humanidade. Israel e Irã, dois povos com histórias milenares, nações ricas em fé, cultura e sabedoria, mas que hoje se veem como inimigas. Enquanto o mundo observa com temor, a espiritualidade nos convida a olhar além das armas e enxergar as causas invisíveis desse conflito. Aqui um breve contexto histórico e político. Os conflitos entre Israel e Irã envolvem disputas políticas, religiosas, territoriais e ideológicas. Israel, uma nação judaica fundada em 1948, se tornou alvo de hostilidades de diversos países do Oriente Médio, incluindo o Irã, especialmente após a Revolução Islâmica de 1979. O Irã, uma república teocrática xiita, vê Israel como uma ameaça à sua hegemonia regional, e apoia grupos armados que se opõem ao Estado judeu. Esses conflitos são marcados por ataques indiretos, ameaças militares e rivalidades estratégicas, especialmente em relação à questão nuclear. O antagonismo entre os dois países se intensifica por estarem associados a identidades religiosas distintas e por representarem modelos de sociedade que se opõem em muitos aspectos. Contudo, mais do que rivalidades geopolíticas, essas disputas revelam profundas feridas espirituais da humanidade, herdadas de séculos de ódio, intolerância e orgulho coletivo. As raízes espirituais da guerra. Nesse contexto, o Evangelho segundo o Espiritismo, a guerra é fruto da imperfeição humana. Onde há orgulho, há confronto, há egoísmo, há destruição. Israel e Irã refletem, em escala coletiva, o que ainda carregamos dentro de nós: intolerância, medo e sede de poder. Mas também trazem consigo a possibilidade da regeneração. Causas espirituais da guerra no Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, a guerra desaparecerá da face da terra quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. A guerra, portanto, não é uma fatalidade, mas o reflexo da imperfeição moral da humanidade. Sendo assim, o orgulho, o egoísmo, a intolerância religiosa e a sede de poder são causas espirituais profundas de todos os conflitos humanos. Israel e Irã, como nações compostas por seres em diferentes graus de evolução espiritual, expressam esses vícios coletivos quando optam por caminhos de hostilidade. Os espíritos superiores afirmam que não há justiça sem amor, e que o verdadeiro progresso espiritual ocorre quando o ser humano abandona os impulsos de dominação e se abre à fraternidade universal. Provas coletivas e a lei de causa e efeito. A dor coletiva é uma escola para a alma. Nações, como indivíduos, colhem o que semeiam ao longo dos séculos. Espíritos reencarnam em determinados povos com missões de paz, de resgate, de evolução. A guerra entre Israel e Irã pode ser uma dessas provas, difíceis, mas necessárias para o despertar. O Espiritismo ensina que a humanidade evolui por meio de provas individuais e coletivas. As guerras, embora trágicas, podem ser compreendidas como experiências educativas coletivas, onde povos inteiros colhem os frutos de escolhas passadas. Israel e Irã, como civilizações milenares,
têm histórias marcadas por glórias e dores. Muitos espíritos reencarnam nestas regiões movidos por compromissos kármicos, tanto de resgate quanto de missão. O sofrimento causado pelas guerras gera oportunidades de reflexão espiritual, aprendizado e regeneração. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o Evangelho diz: a verdadeira felicidade não é deste mundo. O mal que hoje vos fere é muitas vezes consequência de um mal que fizestes outrora. Essas palavras nos lembram que a dor, quando compreendida e vivida com resignação ativa, transforma-se em instrumento de crescimento e reequilíbrio. A religião mal compreendida. Como pode a religião, que deveria unir, ser usada como arma de separação? Judeus, muçulmanos, cristãos, todos filhos do mesmo Deus. O Espiritismo nos lembra: o verdadeiro culto a Deus é o amor. Enquanto houver fanatismo, não haverá paz. Mas quando a fé se tornar caridade, o mundo mudará. O papel da religião nos conflitos. Paradoxalmente, as religiões, que deveriam ser pontes de ligação com o divino e entre os homens, muitas vezes se tornam combustível para a guerra. Judaísmo, islamismo e cristianismo compartilham origens comuns, mas frequentemente seus adeptos esquecem os fundamentos de amor, caridade e compaixão ensinados por seus profetas. O Espiritismo não se prende a formas religiosas, mas valoriza o conteúdo moral dos ensinamentos de Jesus. Para ele, o verdadeiro religioso é aquele que ama, perdoa, constrói a paz, e reconhece a presença de Deus em cada ser humano, independentemente de sua fé. A intolerância religiosa entre Israel e Irã reflete a imaturidade espiritual da humanidade, que ainda confunde devoção com fanatismo, justiça com vingança, e fé com poder político. Amar os inimigos, o desafio espiritual. Amai os vossos inimigos. Talvez esse seja o mandamento mais difícil, e mais libertador. Israel e Irã só encontrarão a paz quando entenderem que nenhum povo é superior ao outro. O perdão não é fraqueza. É coragem de alma. Perdoar não é esquecer, é libertar-se do ódio. Amai os vossos inimigos, um desafio atual no capítulo 12 do Evangelho, intitulado Amai os vossos inimigos. Os Espíritos comentam uma das mais sublimes lições de Jesus: se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Este ensinamento parece quase impossível em tempos de guerra, mas é exatamente esse o convite do Cristo: transcender o ódio, interromper o ciclo da vingança, e construir o perdão. Israel e Irã, como coletividades, estão diante desse mesmo desafio. Ainda que as lideranças políticas estejam distantes desses ideais, cada indivíduo, judeu, muçulmano, cristão ou ateu, tem a responsabilidade de cultivar a paz em seu coração. O Evangelho segundo o Espiritismo afirma que amar o inimigo não é simpatizar com ele, mas sim não desejar-lhe o mal, orar por ele, e buscar compreender sua dor e ignorância. Isso vale também para todas as nações. Regeneração da Terra. Vivemos tempos de transição. A Terra está saindo da dor e expiação, para entrar na regeneração. Para isso, o egoísmo precisa morrer, e o amor renascer. Guerras, pandemias, crises, tudo isso são alertas espirituais. Israel, Irã, Brasil, todos os povos, só terão paz verdadeira quando a paz estiver em seus corações. A regeneração da humanidade e a paz duradoura segundo os Espíritos, isso implica grandes transformações sociais, morais e espirituais. Guerras, pandemias e crises globais são sintomas dessa mudança. Israel e Irã, como qualquer outra nação, não estão isentos desse processo. A paz entre eles será possível quando seus povos despertarem espiritualmente, abandonando o ódio histórico, e se abrindo ao perdão e à cooperação. Essa regeneração não virá por decretos políticos, mas pela transformação íntima de cada ser humano. Como disse Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. O papel dos pacificadores no Sermão da Montanha, Jesus proclama: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Seja você um pacificador, com suas palavras, com seu discernimento, com seu exemplo. A paz do mundo começa na sua casa, no seu bairro, no seu espírito,
Os verdadeiros pacificadores não são apenas os que negociam tratados de paz, mas aqueles que espalham a luz da compreensão e do amor por onde passam. À luz do Espiritismo, pacificadores são também os médiuns, os espíritas, os religiosos sinceros, os professores, os pais, e todos os que, com atitudes e palavras, educam para o amor e para o respeito. Em tempos de guerra, esses trabalhadores do bem são ainda mais necessários. Que sejamos nós esses semeadores da paz. A guerra entre Israel e Irã é o reflexo de uma guerra maior, a que ainda travamos dentro de nós. Mas o Cristo nos deixou um caminho: amai-vos uns aos outros. Quando esse amor for real, a guerra será apenas uma sombra do passado. E a luz, enfim, nos guiará. A verdadeira paz começa no espírito. A esperança que nasce da fé. O conflito entre Israel e Irã é mais do que uma disputa territorial ou religiosa. É o espelho da luta interna da humanidade entre o bem e o mal, entre o orgulho e a humildade, entre a intolerância e a fraternidade. À luz do Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que a verdadeira paz começa no coração. Quando cada ser humano assumir a responsabilidade por sua reforma íntima, o mundo será transformado. A guerra entre nações só desaparecerá quando cessar a guerra dentro de nós. E essa é a maior lição que o Cristo nos deixou. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, e toda a glória. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe a paz. Curta, se inscreva no canal e comente. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.